Boa noite. Eu quero falar um pouquinho com vocês essa noite. Você pode ouvir isso pela manhã, a hora que você estiver mais disposto, a hora que você puder, mas arrume um tempo para ouvir a mensagem, para ler a palavra, para você entender melhor tudo o que acontece à sua volta. Eu vou ler uma passagem para vocês entenderem um pouquinho o que acontece conosco hoje e o que aconteceu no passado. Não tem tanta diferença. A diferença é que Deus usou os nossos mestres, os nossos sacerdotes que vieram antes de nós, os que Ele escolheu para escrever a Bíblia, para nos dar o exemplo. As palavras foram escritas por homens, mas foram inspiradas por Deus. Partiram de Elim e toda a congregação e toda a geração dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão de murmurar no deserto, porque é onde nós deixamos o pecado invadir as nossas vidas, é onde nós deixamos de acreditar em Deus, porque Ele está nos conduzindo. Por que será que Jesus escolheu o deserto? Por que será que Deus escolheu o deserto? Para nos dar um exemplo, porque às vezes nós vivemos momentos na vida que parecem um verdadeiro deserto. E temos que ter muito cuidado em murmurar nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. Às vezes as pessoas me perguntam, você está passando por tanto problema, mas você continua com essa fé, você continua acreditando que Deus vai te salvar? Bom, eu fiquei um bom tempo. Eu escutei aquela mensagem de Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Durante esse tempo, eu fiquei mais ou menos como esse povo. Eu fiquei murmurando no deserto, porque eu fiquei entre o mundo e a igreja. O que é melhor, obedecer ou sacrificar? Obedecer. Os planos de Deus são muito maiores do que os seus. Os planos de Deus são muito maiores do que os meus, do que os nossos. Quando você tem um sonho dentro do seu coração, Deus já plantou ele dentro de você. E a gente acaba fazendo isso. A gente esquece e acaba traindo a confiança de Deus. Jesus tem uma frase lá em Apocalipse 3:20, que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com você. Faça isso. Pare de murmurar, porque tem tanta gente dentro da igreja ou fora dela que simplesmente não aprendeu a ouvir a voz de Deus, não aprendeu a ouvir Deus. Tem pessoas que estão no ministério, tem pessoas que estão no ministério de louvor, tem pessoas que estão em diversos ministérios, mas não tiveram ainda um encontro com Deus. Estou falando isso para você porque eu passei 10 anos entre o mundo e a igreja. E somente 10 anos depois
Deus, de tanto falar, Senhor, eu não estou feliz da maneira que eu estou. Como que eu faço para falar com Deus de verdade? Eu vim de tantas outras religiões, eu conheci tantas outras religiões, mas eu quero falar contigo, Senhor. E Jesus nos conta nos livros de João, de Mateus, que Jesus rasgou o véu. O véu era algo que cobria o templo, que somente os sacerdotes tinham acesso. E na morte de Cristo, quando Jesus foi para a cruz, aquele véu foi rasgado. E a partir daí, não precisamos mais de sacerdotes para falar com Deus. Então você não precisa procurar mais ninguém para falar com Deus. Fale com Ele diretamente. Fale com Ele onde você está. Fale com Ele hoje. Procure. Independente do problema que você esteja passando, do momento que você esteja passando, procure seu Deus. Fale com Ele. Eu errei. Eu pequei. Eu fiz coisas erradas. Mas eu faço isso ainda, eu faço aquilo. Não importa. Procura primeiro. Vai primeiro. Mas abre o seu coração. Porque não adianta você ir de coração fechado. Eu não acredito. Eu não acredito que está escrito lá. Nós acreditamos pela fé. Jó não via Deus, mas ele contemplava Deus. Ele sentia Deus. Nós temos vários relatos bíblicos de pessoas que tiveram com Deus face a face, que tiveram com Cristo face a face. Aí tem pessoas que perguntam, Cristo da antiga Bíblia é o mesmo do Novo Testamento? É o mesmo. Quando você está vendo lá o anjo do Senhor em letra maiúscula, é o Cristo, não é o anjo. E você pode ter todos os anjos, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. Mas se você desobedecer, o pecado começa a trazer consequência para a sua vida. O pecado traz consequência. Como aconteceu com o povo que Moisés tirou do Egito, guiado por Deus. Esse povo, muitos pereceram. Por quê? Eles fizeram o que eu acabei de ler. Eles murmuraram. Eles não acreditavam que Deus, depois de tantos sinais e tantas maravilhas, que a gente fica pedindo sinais para Deus, né? Ele nos dá sinais o tempo inteiro e a gente não percebe. O sol, a chuva, a luz, o dia, a noite, tudo é sinal de Deus. E a gente não percebe. Assim, achamos melhor ficar acreditando em teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Nós temos aí livros que cada vez mais a ciência comprovando a Bíblia. Mas você não quer acreditar. Aí sabe o que acontece? Você sofre. Existe uma diferença de você ter um problema e você ter Deus, porque tem pessoas que pregam, olha, você vai conhecer Jesus, você vai aceitar Jesus, e você não vai ter mais problema. Não é verdade. A diferença é que você vai ter sabedoria e discernimento se você procurar o Espírito Santo de Deus. Se você começar a ler a palavra e entender, o Espírito Santo vai se aproximar de você. Porque Deus não deixa nada oculto para quem o busca, para quem o clama. Também não adianta você ir para ministério se você não sabe orar, se você não tem
uns minutos da sua vida para falar com Deus. Não adianta você ir para a casa de Deus e continuar no oba-oba. Nada vai mudar dentro de você. Antes de aceitar Jesus, de eu ter essa transformação, que eu tive um encontro muito especial com Deus. E Ele me transformou. Depois de ter passado 10 anos no deserto, eu fiquei entre o mundo e a igreja. Até um belo dia que Ele me conduziu até uma igreja e me fez entender e me mostrou que Ele realmente existe, que a eternidade existe, que o arrebatamento existe e que a eternidade é com Ele e sem Ele não há outro caminho. Você vai perder tudo que você construiu. A Bíblia diz que o coelho é um povo débil que constrói a sua casa na rocha, que constrói a sua casa na areia. E por isso a sua casa é levada pelo vento. Constrói a sua casa firmada na rocha. Constrói a sua casa em Jesus. A Bíblia nos fala: não juntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o destroem. Por que você está fazendo isso com você? Para agora, reflita, pense um pouquinho mais. Se você não consegue sozinho, você vai fazer como eu fiz. Vou te dar o meu exemplo. Eu procurei uma igreja. Se você não tiver como ir a uma igreja, aonde você estiver, hoje tem pregações, entra num site de uma igreja que você possa confiar, que você confie. Tem milhares de pregadores maravilhosos, como Hernandes Dias Lopes, e diversos pastores aqui que eu não vou citar o nome, missionários, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que você pode escutar. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Para de murmurar no deserto, porque se você continuar, o pecado, a murmuração, vai fazer como aquele povo que estava no deserto com Moisés e pereceu. Deus não permitiu que eles chegassem à terra prometida, porque eles murmuraram o tempo todo. E eles estavam ao lado da terra prometida, mas eles murmuravam tanto que ali eles ficaram 40 anos vagando no deserto. E será que você quer ficar aí 30, 40 anos passando por isso, murmurando? Você vai na casa de Deus e ainda fica desconfiado, preocupado? Aí o pastor fala alguma coisa e você também fica aborrecido com o pastor e não volta? Não dá para entender. Procura dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Fala com Deus de onde você estiver. E lembra dessa frase: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com você. Ele está esperando essa decisão sua. Ele está esperando esse momento para te tirar do deserto que você está. Às vezes você está passando por um problema de saúde, por um problema financeiro, por um problema na sua família, por um problema sentimental. Seja lá qual for o seu problema, Deus vai te dar estratégias como ele deu para Moisés,
para guiar o povo e tirá-lo do Egito. Eu não estou lendo toda a palavra para você, porque a gente vai ficar muito tempo. Mas essa mensagem está em Êxodo capítulo 16, quando o povo murmura contra Moisés. Mas durante todo o livro de Êxodo, durante todos os outros livros que nós chamamos de Pentateuco, você vai ver o povo murmurando por várias vezes. Você vai ver que Deus realmente não aceitava isso. E olha que Deus usava uma coluna de fogo para guiar o povo e usava uma coluna de fumaça. Mas o povo, com todos aqueles sinais, ainda não acreditavam. Aí hoje as pessoas perguntam, como perguntaram para a filha de Billy Graham, poxa, Deus abandonou a gente, né? Billy Graham foi um grande evangelista. E ela respondeu, nós abandonamos Deus há tanto tempo e agora nós vamos reclamar? Antes que seja tarde, tome a sua decisão. Escolha falar com Deus hoje, agora, aonde você estiver. Clame pelo nome de Jesus. O Senhor me deu a prova que muitas vezes nós não temos nenhum pastor perto da gente, mas Ele vai atender você, porque Ele me socorreu e Ele me livrou do vale da sombra da morte. Porque eu fui parar em hospitais dizendo que eu estava com AVC, eu estava tendo um problema de coração e o Senhor estava lá comigo. E eu estou aqui falando com você agora. Procura. Não deixa isso acontecer com você. Lembra disso. Independente do problema que você está passando. Jesus pode curar a sua alma. Independente de curar o seu corpo. Ele precisa curar primeiro a sua alma. Entregue a sua alma de todo o seu coração e fale para Deus: tira de mim, Senhor, tudo que não pertence a Ti. Afasta de mim tudo que não pertence a Ti. Lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez você esteja passando por um problema que você está sacrificando. Obedeça. Fica na paz, que Deus abençoe, que você possa escutar essa mensagem. Em nome de Jesus. Boa noite. Beijo.